Vamos para o Evangelho, que tem o mesmo contexto, né, da primeira leitura, e depois vamos para a complementação, que é a segunda leitura. É sempre assim. A primeira leitura, o Salmo, liga-se ao Evangelho. Depois tem a segunda leitura, que mais ou menos completa a reflexão. É muito, muito bem feito isso. No Evangelho, São Lucas, capítulo 12, né, versículo. Só um instantinho que fugiu aqui do meu celular a leitura. Já voltou. Lucas 12, 49 a 53. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós sabeis que eu vim trazer paz. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Bem, meus amigos, parece que essas palavras de Jesus são terríveis, mas na verdade é uma realidade, não é? É uma realidade. Quando Jesus foi apresentado no Templo de Jerusalém, né, aos 40 dias de nascimento, que a lei mosaica obrigava, o que foi que o velho Simeão disse para Nossa Senhora e São José sobre Jesus? Este menino vai ser colocado como um sinal de contradição. E uma espada vai transpassar sua alma, falou para Maria. Que espada é essa? A espada da dor. A espada de ver Jesus, né, ser crucificado, ser, né, ofendido, ser perseguido, como ele foi. Então, Jesus é sinal de contradição. Ele contradiz aquilo que está errado. Como a igreja também é sinal de contradição. Por que aquele bispo lá da Nicarágua está preso? Porque ele é sinal de contradição. Esse presidente faz uma porção de coisa errada, persegue, mata, rouba, e o bispo denuncia. E aí o que acontece? Está preso. Sinal de contradição. O cristão é sinal de contradição. Ou seja, ele vai contra, né, a tradição, contra aquilo que todo mundo acha que está certo, mesmo que, né, seja errado. E nós vemos isso hoje, né? Nós vemos isso hoje assim, abertamente. Né? O cristão hoje que ele denunciar as coisas erradas, que estão contra o Evangelho, contra a lei de Deus, né? Ele denuncia, ele vai ser perseguido, vai ser até processado. Jesus é sinal de contradição. Então, quando ele fala que ele veio trazer, eu quero começar aqui, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que estivesse aceso. Que fogo é esse? O fogo na Bíblia, meus amigos, significa o amor ardente de Deus por nós. Um amor tão grande que levou o Pai a entregar seu Filho à morte para a nossa salvação. São João diz lá no Evangelho, Jesus diz lá no Evangelho de São João, né? João 3,16, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que quem crê nele não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Esse é esse fogo que Jesus veio trazer ao mundo, o fogo do amor de Deus a cada um. Quando a gente reza a oração, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. É esse o fogo do amor de Deus por nós. Entende? Esse fogo do amor de Deus significa uma vida em Deus, uma vida de oração, uma vida de contemplação, entende? De unidade com Deus, uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de alegria por se sentir filho de Deus.
né, pacífico, vivendo segundo as bem-aventuranças. Esse é o fogo que Jesus quer trazer. Mas, infelizmente, meus irmãos, o pecado entrou na nossa história. E o pecado, ele é contra a lei de Deus. E as pessoas que se entregam ao pecado, se entregam à influência do demônio, combate. Cristo combate, né? E isso acontece dentro das famílias. Não tem como a gente negar isso. Eu posso contar aqui para vocês vários casos. Hoje, por exemplo, né, a gente vê, né, uma influência negativa das universidades. As universidades, sobretudo as universidades estaduais e federais, estão se tornando um antro de ateísmo, um antro de marxismo, um antro de ódio a Deus, ódio a Cristo. Então, o que acontece hoje? A gente vê abertamente um jovem sai da sua casa, isso eu recebo cartas de pais contando para mim. Um jovem sai da sua casa evangelizado, batizado, crismado, às vezes até participava de grupo de oração, vai para uma universidade dessa, especialmente nos cursos de humanas, história, filosofia, sociologia, psicologia, e voltam para casa revoltados contra Deus, revoltados contra a igreja, né? Odiando a igreja. Eu vejo pais me contam isso. Eu conheço uma família, amiga minha, maravilhosa, os filhos todos criados na igreja. Um dos meninos foi para a USP em São Paulo fazer história e voltou revoltado, voltou marxista, voltou, né, brigando com a mãe, brigando com os irmãos. Isso observa vários casos. Então, hoje, meus irmãos, né, o que acontece? Enquanto a igreja e nós fazemos uma pregação sistemática de bons valores, você encontra uma mídia, você encontra uma universidade, você encontra alguns partidos políticos que fazem uma pregação sistemática de contravalores cristãos no mundo inteiro. Isso, o que acontece? Isso traz para dentro da família o conflito de pai contra filho. E isso não é simplesmente hoje. Hoje também acontece, está pior, mas eu podia contar também aqui um caso muito interessante, que é o caso, por exemplo, de Santa Perpétua. Você sabe que Santa Perpétua e Santa Felicidade foram mortas, né? Lá mais ou menos por volta do ano 203, no anfiteatro de Cartago, no norte da África, foram jogadas aos animais selvagens, né? Por quê? Porque amavam Jesus Cristo, davam testemunho da fé. Não aceitavam, né, prestar culto aos deuses romanos e ao imperador romano. Então, Perpétua, uma coisa maravilhosa, Perpétua era uma moça de família rica em Cartago, mas e tinha um filho de 1 aninho de idade, mas era cristã, dava testemunho, então foi presa, né? E foi colocada, né, em julgamento. Ou você queima incenso aos deuses romanos, ou você vai ser morto. Eu disse, vou ser morta. Aí o pai pediu para conversar com ela. E o pai foi conversar com ela. Isso está na narração da ata do martírio dela. O pai foi conversar com ela e o pai disse, minha filha, você tem um filhinho de 1 ano de idade, pelo amor de Deus. Ela disse, pai, eu amo muito meu filho, mas eu não posso trair Jesus Cristo. Está aí. E aí o pai disse, mas minha filha, então, pelo amor de Deus, pelos meus cabelos brancos, minha filha. Pai, eu te amo muito, pai. Mas eu tenho que amar mais ainda Jesus Cristo. E foi morta. E foi morta. Depois também Felicidade, que era uma escrava. Engraçado, né? Uma moça de sociedade rica presa junto com uma escrava. E ambas foram jogadas aos animais até a morte. Esse sinal de contradição que é o Cristo. Então, por isso que ele traz divisão dentro da própria família. Estou cansado de ver mulheres que chegam para mim e dizem, professor, eu rezo, eu quero rezar, eu quero ir na igreja, mas meu marido não quer, briga comigo, não deixa eu sair, não deixa... Então, eu estou cansado de ver. Então, isso que Jesus diz,
Aparentemente, pode ser assim para nós uma coisa absurda, né? Eu vim trazer divisão. Não, infelizmente, é isso mesmo. Isso acontece por quê? Porque, infelizmente, meus irmãos, os filhos não são, muitas vezes, não são educados na fé do Cristo da igreja desde pequenininho. Sabe, o pai que reza em casa com os filhos. Hoje, amanhã nós celebramos o Dia dos Pais, né? Os pais têm essa responsabilidade tremenda de colocar fé dentro de casa, rezar com a família, rezar com a mãe, rezar com os filhos. Eu, graças a Deus, experimentei isso na minha vida. Se eu não tivesse experimentado isso, eu acho que eu não estaria hoje aqui fazendo essas reflexões. Minha mãe era uma mulher de Deus, de oração. Meu pai era um homem de Deus, de oração. Nós rezávamos o texto todos os dias e era 6 horas da tarde em ponto. Minha mãe dizia: o ponteiro maior do relógio está voltado para o céu e o ponteiro menor está voltado para a terra. Então, o ponteiro menor somos nós, ajoelhados aqui, olhando para o céu. Tem que ser às 6 horas, é a hora da Virgem Maria. E todo dia a gente rezava o texto. 9 irmãos. Meus irmãos, eu não vi nenhum irmão meu se desviar da igreja. Não vi nenhum irmão meu. Hoje nós somos 7, 2 já morreram. Não vi nenhum meu irmão, pelo contrário. Meus irmãos são de missa diária. De missa diária. Por quê? Porque a fé entrou no nosso coração pequenininho. É isso que os pais precisam fazer para que não haja essa luta, esse conflito que Jesus fala. Né? Deus não quer esse conflito, mas é um pecado que faz acontecer esse conflito. Né? No Evangelho de São João, ele já fala logo no começo, né? Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas odiaram a luz. É isso. Né? Aqueles que vivem no pecado, na corrupção, né? Não sei, aí, na luxúria, né? Quando a luz do evangelho incide sobre eles, ficam revoltados. Não, tira daqui. Como fizeram com Jeremias, vamos matar esse homem. Vamos matar Jesus. Vamos prender o bispo lá da Nicarágua. E eu não me surpreendo, meus irmãos, se aqui no Brasil um dia nós tivermos um governo desse tipo, marxista, comunista, você não vai ver a mesma perseguição. É isto que Jesus está dizendo para nós nesse evangelho.